de fazer o quê? Tem de ter quem pregue. Ele vai dizer o seguinte, ó: como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, antes de ouvir, tem de ter quem pregue. Tem de ter quem pregue. Então, quantas pessoas hoje estão morrendo sem Deus? Quantas nações hoje, né, estão perecendo por não conhecer? Agora a questão, por não conhecer o Evangelho verdadeiro. Fora do Evangelho, irmãos, não há salvação para ninguém, porque senão vamos dizer que o sacrifício de Cristo fosse em vão, não precisava dele ter vindo. Agora, o Evangelho precisa chegar às pessoas, precisa chegar. Então aqui fica algo, né, que eu quero falar para vocês. Antes de ouvir, tem de ter quem pregue. Agora, o que a pessoa vai estar pregando aí? O que nós vamos estar pregando, né? Qual é a mensagem que nós vamos estar anunciando para que as pessoas possam ouvir? Você sabia, meus irmãos, que tem pessoas que estão na igreja que nunca verdadeiramente foram expostas ao Evangelho de Jesus? Nunca foram, não sabem o que é Evangelho, não sabem. Tem pessoas que vieram para a igreja por causa de uma situação, estão por causa dessa situação, mas elas não sabem ainda o que é o Evangelho. Elas nada sabem do pecado dela, elas não sabem que elas precisam de confessar a Jesus, elas nada sabem sobre o novo nascimento. Eu digo isso geral para os irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos pregar, o que as pessoas vão ouvir, porque existe o Evangelho verdadeiro e existe o Evangelho falso, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Então tem o Evangelho verdadeiro, o Evangelho falso é o Evangelho misturado. Ele tem coisas boas, mas tem muita coisa misturada, não é o Evangelho genuíno. E aqui Paulo está querendo falar aqui sobre o Evangelho genuíno que nós temos de pregar. Antes do ouvir, vem o pregar. Nós temos de pregar a palavra. Nós temos de pregar o quê? Temos de pregar que Jesus, que a pessoa para ser salva, ela tem de confessar os seus pecados. A pessoa para ser salva, ela precisa reconhecer a suficiência de Jesus. Ela precisa crer de todo o coração para ela ser salva de verdade. Não tem nada a ver com você está bem ou não está bem, tem muito a ver com o que Cristo fez na cruz. A história da redenção tem de estar muito bem definida para mim e para você. Ela tem de ter muito bem definido o que é Jesus, o que Ele fez na cruz, a ressurreição, são os pontos fundamentais da fé cristã, meus irmãos. Desconhecer isso aí pode trazer implicações na salvação. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de pregar. Precisamos de pregar, porque tem muitas pessoas que não ouviram este Evangelho. Tem pessoas por não ouvir, eles não têm como crer. E às vezes ele pode ficar invocando alguma coisa que eles não crê de verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, o que temos de fazer com a igreja? Como igreja, nós temos de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Agora, o outro versículo diz que antes de pregar, tem de fazer o quê? E como pregarão se não forem enviados? Olha só, isso aqui se chama um argumento maravilhoso que Paulo usou. Antes de pregar, como vai pregar se não for enviados? Como? Como nós vamos alcançar nações, que estão com índice baixíssimos
de pessoas que conhecem o Evangelho de Jesus. Às vezes tem quem vai pregar, mas como vai se não for enviados? Então, aonde que a igreja entra, meus irmãos? A igreja entra aqui, ó. Como pregarão se não forem enviados? É aqui que a igreja entra. Talvez, outro versículo, por gentileza, o anterior. Talvez nem todos que estão aqui vão pregar. Talvez nem todos vão fazer isso. Mas todos nós estamos aqui, podemos enviar alguém para pregar. Nós podemos enviar alguém para pregar. Porque antes da pessoa pregar, precisa de ser enviado, meus irmãos. Isso é missões, é isso que Paulo está colocando aqui, ó. É isso que Paulo está colocando. E eu quero hoje, Paulo fala isso aqui, irmãos, ele fala isso aqui, eu sei que estou dizendo para os irmãos, a princípio é para Israel. Para Israel. Paulo está dizendo o seguinte: a maior contribuição que vocês podem dar para Israel é envie um missionário para lá. A maior contribuição é essa. Envie um missionário para lá, que vá anunciar, falar que Jesus morreu, ressuscitou. Eles estão esperando mas ele já veio, já morreu, já ressuscitou, já está no céu, já está na glória, para alguém se converter. É isso que ele está dizendo aqui. A maior ajuda que nós podemos dar àquela nação é orar para que Deus mande para lá um crente de verdade, para anunciar o Evangelho de Jesus. Se os irmãos lerem todo o contexto do capítulo 9, 10, tudo aqui está falando de Israel. Só que isto aqui também nós podemos aplicar a todas as nações, irmãos. Nós podemos aplicar isso aqui a todas as nações. Nós podemos aplicar isso aqui em vários contextos. Em vários contextos. Ou seja, antes do ouvir, tem de ter quem pregue. Agora, antes do pregar, tem de ter quem envie. E aí entra a participação da igreja. E agora, eu quero falar sobre o nosso projeto lá de Petrolina. Agora eu quero falar sobre isso. Por que Petrolina? Por que o Nordeste? Por que